Boa noite. Esse aqui é o nosso segundo horário do dia 17/11 de 2020. Estamos fazendo aquele bate-bola da nossa matéria de direito civil, contratos, né? E paramos nesse ponto, né? Vou admitindo, o pessoal vai entrando, mas esse aqui é um ponto que paramos no último slide. E é importante, né? Então, nós estamos delimitando alguns artigos, né? Não que os outros não sejam, como eu disse, né? Sempre aquele dominado que perguntar, mas esse é essencial, assim como foi a retrovenda, tá bom? Então, preferência, né? Preempção ou preferência. 513 e 520, que é direito do vendedor em ter o bem de volta, né? Caso aquele que comprou queira vender, tá? Então, ele é essencial, coloquei as suas características, caso seja perguntado, né? Tem que querer vender, bem adquirido, com certeza, né? É uma cláusula, né? Ou seja, eu tenho um contrato de compra e venda e existe uma cláusula de preferência. Aliás, se não tiver, bom, se não tiver, você não tem preferência, eliminado o que vender, né? Estando disposto a pagar ao comprador o preço que ele tiver conseguido com terceiros. O vendedor tem que exercer o direito no prazo. Qual que é o prazo, né? Importante esse aqui, hein? Note aí, ó. OAB, primeira fase, né? Questões objetivas. É um prazo de 180 dias. É decadencial, né? Não poderá ser superior a 180 dias se o bem for imóvel. Ou 2 anos, se for imóvel. Aí, se o prazo não tiver estipulado, já falamos isso, mas estou pontuando agora. Caduca 3 dias. Móvel, 60. Imóvel. Então, eu tenho a cláusula de preferência, mas não tenho o prazo, né? Então, é um iluminado pela metade, né? Porque ele teve a ideia de colocar a preferência, mas não fez a estipulação de prazo. A partir da notificação do proprietário comprador ao vendedor, informando o interesse em vender o bem. Anotar os artigos, quem está comigo aí, quem estará na revisão depois, né? Anote, importante. Sempre coloco os artigos para facilitar, eu gosto de estudar assim também, vou olhando o artigo, vou anotando, né? Coloco do lado, no final do dia ali tem mais de 50 artigos importantes. Mas, depois você revisa o artigo, né? A ideia aqui é sempre estar com revisão nele. A questão da reserva de domínio é importante? É comum no Mato Grosso? Também, né? Mas nós temos pelo menos um conceito do que seja reserva de domínio, né? Então, uma venda condicionada, ocorrência do evento futuro incerto. Mas qual é o evento? É o pagamento do preço, né? Então, eu faço a compra e venda, mas eu deixo com a reserva, olha, o domínio fica comigo. Ao final, você pagando, parcelamos aí em 24 meses, né, sem juros, ou com juros, depende do carro, né, você só terá o bem, né, domínio ao final, tá? No caso de venda com reserva de domínio, assim como na venda a contento, né, seja entregue ao potencial, o domínio permanece com o vendedor até que a última prestação seja paga. Muito comum, né? Isso aqui em Mato Grosso, né? A chamada reserva de domínio, né? Nos bens móveis e exige forma escrita. Venda com reserva, bens móveis, geralmente a gente lembra de carro, né? Mas pode ser o semovente, exige forma escrita, tá ok? E um dado interessante, para que dê publicidade a terceiros, eu posso e devo, né, registrar no registro de títulos e documentos, né? Isso não é comum aqui em Mato Grosso e em Cuiabá, né? O que é comum, né? Coloquei em vermelho aí. As pessoas realizam operações de venda de bem imóveis sem consultar registro ou sem exigir a prova da propriedade. Isso é comum mesmo. Aqui é uma vai e vende, quando muito, quando é imóvel. Agora, quando é móvel, né? É muito rápido a compra e venda, né?
Então, coloquei a sequência dos artigos, leia com calma depois, leia, releia. Lembrando que um dos nossos objetivos aqui não é só o exame de ordem, mas é prepará-los, né, já para daqui a alguns semestres para o seu estágio, né, para daqui a alguns semestres para a sua formatura e para aquele que tiver interesse, sim, no seu exame de ordem, questões objetivas, primeira fase, questões subjetivas, civil ou a matéria que você escolher na segunda, né? Questão da venda sob documentos, não tão usual, né? Mas é bom saber do que se trata, né? Principalmente que não tinha lá no Código Velhinho de 16, né? A doação é, sim, uma espécie de contrato e é, sim, muito bem-vinda nas avaliações, né? Característica do contrato de doação. Então, já coloquei o tema. O que você vai, né, pesquisar aí com mais detalhe? Característica, as espécies, quais tipos de restrição que tem, né? Bem objetivo, né? Característica de ser unilateral, gratuito, solene, né? A aceitação, ou seja, aquele que vai receber, obviamente é importante. Como é que eu dou para alguém se ele não quer receber, né? Pode ser expressa, pode ser tácita, né? Presumida, cita o artigo, né? O doador pode fixar um prazo ao donatário para declarar se aceita ou não. A gente vê isso muito em filme. Desde que o donatário ciente do prazo não faça dentro dele a declaração, entender se aquilo aceitou, né? As espécies, acho que é interessante ter esse conceito, né? Quais são as espécies do contrato doação, né? Então, eu tenho gênero contrato, eu tenho espécie de doação e subespécies, né? Pura, né, liberalidade, remuneratória, né? Aquela uma contraprestação, vamos dizer assim, né? Não necessariamente questão de pagamento. O prêmio, né? Assim, é um exemplo bem banal aí, bem de livro, né? A questão do cachorro. Se bem que é comum também em Cuiabá, né? Perdeu o cachorro, sai colocando aquelas divulgações, é o prêmio, né? Na verdade, quem ganhou, quem entregaram, vai receber ali, né, aquela doação, né? Então, os colegas que estão entrando aí, boa noite, né? Nós já estamos na segunda etapa de hoje, fazendo aquela revisão e um bate-bola rápido e pontuando artigos, né? Se possível, a gente vai discutir questões objetivas e subjetivas. Se não, eu deixo para a semana que vem, que ainda teremos aula, para essa discussão de questões subjetivas e objetivas, tá bom? Mas atenção aí que eu estou delimitando dentro dos temas que discutimos, os temas que é extremamente importante você fazer a leitura do artigo, você fazer a leitura básica lá, que eu tenho colocado, de Schreiber, mas eu sei que muitos utilizam o Fábio Stolze e outros, né? Questão de restrição à liberdade de doar é importante, né? Para que ele não passe a ficar totalmente desamparado, vamos dizer assim, eu não vou doar tudo que eu tenho, né, de bens e não tem nem como sobreviver, né? Então, é nula a doação de todos os bens sem reserva da parte ou renda para a subsistência. Essa questão da legítima, que vai envolver o contrato com família, né, sucessões, é importante também para quem for fazer a segunda fase, principalmente, né? Importante o tema que nós estamos vendo agora, dentro da restrição à liberdade de doar, essa questão de que a doação não pode prejudicar credores, né? Por que eu digo que é importante? Porque eu estou olhando para o 158 do CC, mas ao mesmo tempo estou olhando para o Código de Processo Civil, né? E você já deve estar começando a ter a noção, né? Muitos já tiveram a teoria geral, o TGP, e aí eu olho e falo assim, então eu posso ter fraude contra credores, eu posso ter fraude à execução, né? E a ideia é mesmo essa. Eu não posso sair doando aí e olhando para trás o passivo, né? Ficando sem ter esse resguardo, né? É uma restrição também. Mas ele foi lá e doou, o que vai acontecer? Bom, se acontecer isso, né? Vamos conseguir anular essa doação, né? Como eu disse aí, a questão
doação que prejudica credores, né? E aí usei um termo aí comum também para o processo civil, para o direito, né? Que é o termo quirografário ou simples, né? Ah, como assim? Numa fila de credores, vamos imaginar, né? Vários credores, tem aquele que tem uma prioridade, o credor trabalhista, o credor tributário, e tem aqueles que são credores simples. Ele tem lá um cheque, uma nota promissória, um contrato, né? Então, existe uma fila, né, de prioridades, tá? E a palavra quirografar é aquele simples, ele não é especial, como no caso, por exemplo, do credor trabalhista, né? Que mais? Vamos lá. Ah, importante. Esse aqui gerou perguntas, né? Várias perguntas no particular, lá no privado, querendo saber a questão essa da restrição também na doação, né? Da questão do cônjuge. Muitos questionaram ainda se poderíamos usar esse termo cônjuge adúltero, né? O 550 está aí, né? Do CC. Pode ser questionado dentro de um processo, pode ser questionado teoricamente, mas se utilizarmos o positivismo da norma, no caso, a lei, né, lei federal, Código Civil, a doação do cônjuge, ele usa o termo adúltero ao seu cônjuge, pode ser anulada por outro cônjuge. Anote aí, sempre são termos polêmicos, né, mas que geram interesse para os exames, né? A questão da doação de descendente para ascendente para descendente é muito prático no dia a dia de quem vai fazer uma doação, né? Para evitar ali seja beneficiado alguns filhos em detrimento de outros. Então, por isso que quando vai fazer uma doação e tem vários irmãos, né? Vários irmãos, o que acontece? Pegar a assinatura de todos, pegar a escritura pública, todo mundo assina, todo mundo faz procuração e aí faz o registro no imóvel. Para evitar isso, que é anular ou aparentar, né, uma doação em detrimento de outra, né? Essa questão da doação podendo ser desfeita, importante lembrar lá do erro, dolo, coação, né? É a parte geral nossa, né? Mas é importante lembrar. Que mais? Revogação, né? Não cumprir com o encargo. Contrato de locação é importante. O que é mais importante, na verdade, aqui, é você entender que existe uma lei própria para locação, né? A 8.400 e pouco, lá de Bolinha, é lei específica. Então, quem está na área de locação de imóvel, principalmente, ele trabalha mais com a lei própria, né? Mas é interessante, importante saber que o Código Civil, né, trata também desse contrato de locação, essa locação de coisa, né? Sendo que para a locação de prédios, né, prédios urbanos, geralmente a gente vai usar 8.245, como eu falei, lá de 1991, né? O próprio código faz remissão a ele, né? Então, no ordenamento, há várias espécies de locação. Algumas são consideradas tão especiais que merecem um regulamento próprio, que é a 8.245, tá? Que é a questão de locação de prédios urbanos, residencial, comercial, temporada, né? Mas é importante saber, né, que o Código Civil também trata sobre a locação, essa cessão, né, de coisa não fungível, né? Então, vamos anotar um artigo importante aí, que é o 565, né? Vamos ler com calma. Locação de coisas. Uma das partes se obriga a ceder a outra por tempo determinado ou não, o uso e gozo de uma coisa não fungível, mediante certa retribuição. O que é que eu pedi para vocês anotarem? A palavra fungibilidade, a gente já, né, discutiu, né, que não pode ser substituída por outra, né, seja da mesma espécie. Tá? Então, fica muito aí as características de cessão, né, coisa não fungível, questão do preço, né, prazo e a obrigação. Tá? Coloquei algumas características, lateral, oneroso, comutativo, né?
não é personalíssimo em regra, a questão da cessão, né? Assim, infungibilidade, esse termo é importante relembrar, né? Coisas fungíveis, lá da teoria geral, né? Avançamos, né, na questão aí de locação de vagas, né? Até relembramos aí alguns temas, né? Questão do aluguel em shoppings, tem regramento próprio, tá? Questão do pagamento, locação lembra aluguel, preço, né? Estou avançando porque foi pontos que nós já discutimos e, como eu disse, o Código Civil fala de locação, traz a disposição, mas usamos muito hoje a lei de locação, né? Aí vem a questão das obrigações, manutenção, né? Quem que, né? Se é o proprietário, se é o locador ou o locatário, né? Os vícios que podem acontecer ali no contrato de locação, né? Os colegas estão entrando aí, muito bem-vindo, né? Vamos fechar, então, a parte do locatário e entrar no comodato. Anote aí, importante para nós. Dentro da parte de empréstimo, espécie, nós vamos ver o comodato. Características, tá? Importante, anote. Muito bem-vindo aí para o nosso dia a dia e para as nossas questões, ok? Quem está comigo aí há algum tempo, chegou agora, depois fazendo revisão ou assistindo. Hoje nós estamos fixando, bate-bola muito rápido, né? Mas extremamente importante aí para as nossas avaliações, né? Então, sendo possível hoje, eu ainda trago questões para discussão, como os colegas pediram lá da hora do raciocínio, né? E, se não der hoje, na próxima terça, 23, na 24, né? Estaremos aqui para ter essas questões objetivas, subjetivas, discussões, e aí, pelo que eu vi, a prova só será, a avaliação só abrirá lá na primeira semana de dezembro, né? Então, quais são essas espécies de empréstimo? O comodato e o mútuo. Importantes? Já disse que sim. Características e diferenças? Importantíssimo. Se o comodato é gratuito, vamos olhar depois o mútuo, né? Então, são fungíveis. Essa terminologia aí a gente já relembrou, né? Comodato é empréstimo de coisa não fungível gratuitamente. 579, anote aí o artigo. Empréstimo gratuito de coisas não fungíveis com a tradição, né? Gratuidade, não fungibilidade e com a tradição e entrega do bem. Importante essas características, importante, né, as obrigações também ali de quem está com o bem. O comodato é muito prático, eu sempre falei isso nas nossas aulas, né, a questão de compra de produto da internet, ali, vai utilizar, sempre deixo aqueles modems, né? Então, é muito comum hoje, né, canais de TV também deixar o aparelho, né, incomodado. O que é isso, Enéas? Significa que ao final você tem que devolver, né, iluminado? Então, conservar é importante, dá uma olhadinha no contrato, você vai ver, né? Usar de forma adequada, né? Ou seja, né? Se está ali, não é para colocar um objeto em cima dele, em cima está escrito não deixe nada, né? Muitos falam isso, né? Restituição da coisa, né? Extinção, geralmente é pelo próprio decurso do prazo ou quando você rescinde o contrato, né? De comodato. Hora do raciocínio é importante, anote aí, extremamente importante. Tanto é que na sequência de aula, né, ou ainda hoje ou na próxima terça, gostaria que vocês viessem já com o raciocínio da hora do raciocínio. Então, pega a sequência de slides, né? Eu vou até deixar para vocês lá, estou ficando já com o espírito natalino, né? Deixo para vocês também lá a sequência dos slides só da hora do raciocínio, né? Já facilita, né? Mas vá antes, já está na sequência aí, pega, dá uma lida. Ó. Então, tem um caso, ó.
que é supermercado melhor preço? O que ele faz? Ele tem lá uma seção de confeitaria, tem um café, né? E ele emprestou, né, de uma empresa muito conhecida de café, foi cedido 2 máquinas em comodato. Eu falei empréstimo, que é o termo correto, na espécie comodato. O que foi o raciocínio aí? Então, pensei no contrato, na gênero, contrato, espécie, empréstimo, dentro do empréstimo, uma subespécie que é o comodato. Um raciocínio de uma empresa, coloquei aí que é o mercado, e ele contratou com uma empresa de café em comodato para ficar com os aparelhos de café, de fazer o café. Ao receber o contrato entre o supermercado e a empresa para parecer jurídico, você vê que muitos dos casos que eu trago é para a gente pensar, né, como parecer juridicamente, né? Notamos que, embora as máquinas permaneçam no supermercado, o prazo já terminou. Que consequências podem resultar? Então, estamos falando de prazo, né? Acabamos de ver, se a gente voltar alguns slides, né? Se está estipulado o prazo, se não está, né, ao final do término. Então, o que eu quero que você pense? Primeiro, na hora de escrever, coloca que se trata a questão, né, de uma espécie de contrato, empréstimo, no tipo comodato, cujas características são, você vai falar, característica da gratuidade, né, o comodatário, ele tem que, ao final do contrato, entregar, se não tiver prazo, ou seja, ao terminar, vamos dizer assim, o interesse pelo aquele bem não fungível, que você tem que entregar as máquinas, né? Ah, mas depois de 10 anos elas não serão as mesmas. Sim, mas essa é a ideia do comodato. Entregar, né, logicamente, né, com os cuidados que o comodatário deve ter. Então, vai nessa linha, né? Cita um artigo, que fala, né, da questão do comodato. A transcrição não é obrigatória, abre parênteses, cita, fecha parênteses, né, para os casos que você tiver na hora do raciocínio. Tô dando uma dica importante, hein? Já é uma dica aí de Natal, né? Na sequência vieram várias questões, né? Mais uma aí, vamos fazê-la, né? Tava lá. Então, Raimundo, né? Amigo muito de Josefina, abriu um restaurante, deu incomodado, emprestou, vou usar o termo, espécie empréstimo, incomodado, a moto, veio a falecer poucos dias depois, apesar de estar muito chateado. Ele teve em juízo a resolução. Ele falou, eu quero a moto de volta, hein? Conhecia a Josefina, mas veio a falecer. Mas os herdeiros falaram assim, o Ramon, né? Está em vigor o contrato e a moto a gente está utilizando lá no restaurante. Além disso, né, tivesse celebrado que o comandante estava ciente que não era ela quem dirigia a moto. Fomos contratados para análise e parecer sobre esse caso. O que você vai falar, Raimundo? E aí? É possível fazer a rescisão desse contrato? Né? Com o falecimento da comodatária, que é a Josefina, rescinde o contrato de comodade de empréstimo ou permanecem os direitos que eles estão? Esse é o questionamento. Não, com o falecimento, deixa de existir, né, o contrato. Não, Enéas, eu pesquisei, permanece, né, o comodato, e aqueles que são os seus herdeiros, né, a substituem quanto a comodatária, quanto aquela responsabilidade para com o bem, né? Mas mesmo assim, mesmo que permaneça, se seja esse o raciocínio, né, não pode Raimundo solicitar a devolução desse bem, né? Ele é o verdadeiro proprietário, ele emprestou em comodato e deve ser este devolvido. É isso que eu quero que você pense. Na sequência tem um mútuo, e eu quero que você faça uma diferença, tá? O que é mútuo e a diferença do comodato. Então, na verdade, é olhar as características de um pelas características do outro, né? O que um tem que o outro não tem, né? Ah, mas ambos são empréstimos. Sim, contrato de empréstimo, né? Então, o primeiro tópico está aqui, diferenças. Pode ter um questionamento sobre isso, importante, né? A ARES, muito fácil, né? São o gênero do empréstimo, sim, beleza. Comodato, não fungíveis. E o mútuo, coisas
fungíveis, ou seja, podem ser substituídas por outros da mesma espécie. Domínio. Comodato recebe coisa não fungível. No mútuo, né, como o bem emprestado é fungível, o mutuário tem que entregar no prazo pactuado um bem que tem as mesmas características do que foi inserido. Então, o colega que está aí comigo agora, já anote 586 ou 592, tem que diferenciar essas duas espécies, o mútuo do comodato, tá? Se finalizar o nosso Zoom daqui a alguns instantes, se preocupe, a gente fecha, né, o tema nessa finalização do vídeo, mas na sequência, na semana que vem, eu darei continuidade, né, se ficar mais os tópicos que a gente não discutiu importante, e aí a gente vem com os exercícios. Mas vamos lá, que ainda estamos gravando aqui, você que está comigo, e que estará depois na revisão. Então, olha lá. Características, mútuo, né? O que é real, né? Oneroso, gratuito ou oneroso, né? Um ou outro, né? A regra de não solenidade, né? Essa questão da mudança econômica hoje no momento de pandemia, né? Eu acho que é interessante ter conhecimento, né? O mutuante pode exigir o mutuário uma garantia, né? Ele tendo conhecimento, né? Tendo uma mudança, né, econômica ali do mutuário, ele pode pedir uma garantia. 590, anote aí, ó. O mutuante pode exigir garantia da restituição se antes do vencimento o mutuário sofrer notória mudança em sua situação econômica. Então, já fica aí um artigo importantíssimo para a hora da revisão, né? Esse mútuo oneroso, está dando aqui já uns minutinhos para a finalização, mas ainda temos, permaneça aí, esteja comigo, né? Vamos avançar um pouquinho mais. Então, questão dos juros. Existe uma pergunta da hora do raciocínio que vai trabalhar essa questão dos juros no mútuo. Se remuneratório, se moratório, como funciona, né? Está na sequência aí. Então, essa questão dos fins econômicos, né? Pega esse artigo que está na tela, o 591, anote aí, ó. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, devido juros, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa que se refere ao artigo 400 e tal. Então, essa questão do juro de 1%, né, ao mês, né, 12 ao ano, né? A questão da taxa, né? Dá uma pesquisada que é importante para a resolução do caso, que é este aqui, né? Tem mútuos aqui, muito comum aqui no estado, a questão de produtos agrícolas, né? Então, anote aí, que é bem básico, né? Uma questão de ordem de raciocínio, né? De uma empresa X pretende ter um recurso, né? Por meio de um empréstimo, né? Quer fazer um empréstimo, que é por meio do mútuo, para viabilizar a compra de uma outra empresa. Comenta que houve muita discussão da cobrança dos juros, nos consulta sobre a questão. Como é que funciona? Tem juro? Não tem? Qual é o fundamento legal? Muito básico, bem simples aí para você pensar, tá? Um outro mais detalhado, que houve uma certa, envolveu, né, as duas subespécies, o mútuo com o comodato. Fala do Raimundo, né? Mais uma vez, prestou lá o dinheiro do Valdino, R$ 500.000, perdeu o dinheiro, no dia de pagar, nos procura e fala, olha, será que eu tenho obrigação de devolver tudo para ver o Valdino, hein? Teve até um caso de umas máquinas que eu fiquei sabendo aí de um colega, né, que emprestou e também não precisou pagar por elas. Assim como o supermercado pode entregar apenas a máquina quebrada, será que eu posso pagar somente a metade daquilo que eu emprestei de Vivaldino? Qual que é a diferença principal aí? Que quando nós falamos do caso das máquinas lá, nós estamos falando do quê? Do comodato, que é uma espécie lá, subespécie do empréstimo. E aqui nós estamos falando do mútuo. Então, faça esse raciocínio de diferenciação e já deixa anotado aí com fundamento nos artigos legais, né? Então, fechamos mais aí
tópico importante para nós. A questão da empreitada é importante, é muito comum também aqui em Mato Grosso, né? A questão da empreitada, prestação de serviço. Tem um colega que falou, mas a empreitada é do gênero prestação de serviço, contrato? Resposta, sim, né? É do gênero. Eu vou fechar na parte que é importante. Vou avançar um pouquinho aqui na prestação de serviço. Interessante a questão da empreitada, suas características, nós discutimos, né? É comum aqui por lavor, mista, né? Vai fazer lá uma construção, você traz o fundamento. Mas por que eu estou avançando um pouquinho? Porque o tema, né? Teve uma hora do raciocínio também, né? Falando lá supermercado Bom Preço, né? Questão da Josefina. Mas eu quero fechar esse segundo horário nosso, depois eu volto nessas questões aqui da hora do raciocínio, em dois temas muito importantes para nós, que é muito usual no dia a dia, que é o depósito e o mandato. Tá ok? Então, já vou deixar aqui engatilhado para a nossa sequência da terça-feira que vem, e aí eu já venho fazendo exercícios objetivos e subjetivos, que o tema depósito, ele é importante, tá? Essa entrega do bem, fundamenta no 627, já anota aí, quero que você tenha esse artigo em mente, tá? Uma parte importantíssima para nós, que é do depositário infiel. Já vou direto nele aqui, que eu quero que você leia na leitura básica lá que eu tenho colocado para vocês, tá? Então, isso aqui é importante, né? Aqui, ó, esse slide, ó, descumprimento da obrigação de restituir o bem depositado e a prisão civil, o artigo 652. A constitucionalidade, a súmula vinculante antiga, uma das, né, a 25, dizendo que é ilícita a prisão civil do depositário infiel. Como é que a Constituição está hoje? Como é que você lê esses dois artigos, né? Um artigo na Lei Federal 652, falando de prisão do depositário infiel. A Constituição, se eu ler hoje, falando da prisão do depositário infiel. Ué, o Código Civil fala também? Fala. A Constituição também fala? Fala. Mas como é que eu interpreto a Constituição e a lei? Com fundamento no famoso Pacto de São José da Costa Rica, e nesse fundamento vem a súmula 25, no julgamento desse recurso extraordinário, dizendo que é ilícita a prisão. Então, eu tenho artigo constitucional, eu tenho artigo de lei federal, Código Civil, mas que na prática, né, há anos, há tempos, não há essa prisão. Então, o contrato de depósito é importante, e aí eu falarei com mais calma na sequência da aula que vem, e vou pular agora, mas aí eu volto, né? A questão do mandato, tá? Quero que leia os temas que a gente falou do mandato, principalmente diferenciando a procuração, os subestabelecimentos, né? Se fechar o vídeo, se terminar tranquilamente, a gente volta na próxima terça-feira, mas eu quero fechar o dia de hoje com esse vídeo dizendo assim, olha, nós pegamos temas pontuais de todas as aulas e você que está assistindo agora, que vai vir assistir depois, dê atenção, né, para esses artigos pontuais. Na aula que vem eu continuo pontualmente, que são dois contratos importantes, que é o depósito e o mandato, com exercícios de fixação objetivos e subjetivos dentro do nosso tempo. E aí, já na primeira semana de dezembro, eu já disponibilizo a nossa avaliação. Estou à disposição para as perguntas, não só durante as nossas aulas, né? O pessoal tem enviado as mensagens, o pessoal tem, né, alguns colegas até mandaram e-mail, achei super interessante as perguntas. E aquelas, né, vou até discutir semana que vem, eu separo algumas, e a gente faz esse fechamento do nosso semestre. Desejo a todos uma boa noite, desejo a todos uma ótima semana. Quem tiver dúvidas, perguntas, por favor, fico à disposição. Terminarei a gravação e hoje para amanhã
eu já vou disponibilizar o vídeo, que é uma discussão de revisão, mas pontuando artigos, né? E dando alguns detalhes da hora do raciocínio, questões, né? Que com certeza estarão, algumas delas, na nossa avaliação, né? Então, desejo uma boa noite a todos. Finalizando o nosso vídeo, eu peço que você faça perguntas, questionamentos, eu fico aí à disposição. Beleza, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Quem tiver, né? Depois fico aí à disposição de todos, tá? Vou parar a nossa gravação, porque já já também estará terminando aqui o nosso, o nosso, os nossos minutos. Uma boa noite a todos, bom descanso e um bom estudo, pessoal.